Boa tarde, bem-vindos ao Dedo Invisível, o programa que fala sobre o que se passa atrás dos bastidores, desta vez no Talkfest 2025. Temos, tenho dois convidados muito importantes para mim até, o Afonso Cabral e a Francisca Cortesão. Olá Afonso, olá Olá. Francisca, Olá, bem-vindos. obrigada. Apresento-vos um bocadinho, para quem não vos conhecer, o Afonso, vocalista dos You Can't Win Charlie Brown e com um projeto a solo, já colaborou nos Mint and the Brook Trout e naturalmente e que lançou um álbum a solo há muito pouco tempo, em 2024, com o nome de Morar, que é um conceito que também nos é muito caro aqui pelos geradores. Francisca, a mente por trás dos Mint and the Brook Trout, com várias iniciativas direcionadas a um público também infantil-juvenil, para além disso, como os projetos Mãos Verde e Mais Alto. Ambos fundam o estúdio Louva a Deus. Louva a Deus, imagino eu, porque era numa antiga igreja. Sim. E na verdade é este estúdio e a vossa presença no estúdio que me levou a convidar-vos ambos para aqui. E essa é a minha primeira pergunta, que é porquê? O que é que vos levou a montar um estúdio nesta altura? Foste tu que me desafiaste, portanto acho melhor seres tu a começar a responder esta pergunta. Ok. Eu e o Afonso conhecemos-nos já há uns anos valentes de vários projetos em que participamos os dois. Já acho que a primeira vez que tocámos no mesmo palco, mais ou menos, foi a convite dos Julian the Carjackers, quando havia umas festas no Lux que eram Black Balloon, que uma banda era convidada para interpretar um disco na íntegra, e estavam os Julie tocaram o Revolver. O Revolver. E nós fomos ambos convidados para interpretar músicas. Fizemos um dueto, acho eu. Fizemos o Andrew Bird Can Sing. Sim. E acho que isso foi a primeira vez que nós tocámos juntos. Isto já foi há mais de Há 10 10 anos. à vontade. Acho que até já foi um bocadinho mais. Sempre nos demos bem, não somos exatamente dos mesmos círculos, mesmo dentro deste grupo de músicos de Lisboa. O Afonso não foi das primeiras pessoas com quem eu toquei, nem com quem eu trabalhei, nem conheci. Nós convidámos os You Can't Win Charlie Brown para um concerto dos The Heading West há uma data de tempo e mal falámos. Porque pronto, You Can't Win Charlie Brown era uma unidade impenetrável na altura. Que é engraçado pensar nisso, passado este tempo todo, são todos meus amigos, mas pronto. Todos nós fizemos muita música num sítio que era o 15A, que era um estúdio do João Paulo Feliciano, que por vicissitudes que era o estúdio da Pataca Discos. Da Pataca Discos, que era um estúdio que era também, a essa altura passou também a ser agência. Era um sítio onde se faziam ensaios, onde se gravavam discos e onde nós passámos muito tempo juntos a ensaiar com o Bruno Pernadas, por exemplo, onde os The Heading West gravaram o seu primeiro e único disco, onde o Charlie Brown também gravaram discos, o Afonso também, o Walter Benjamin também, o Benjamin também. Todos nós passámos lá muitas horas a participar nos discos uns dos outros, sempre foi um sítio muito importante para nós todos. E quando esse sítio, quando se percebeu que esse sítio ia fechar, porque esse sítio era um estúdio muito fixe, mas meio improvisado, num sítio que era um armazém, e quando Marvila deixou de ser aliás, Chabregas deixou de ser uma zona meio periférica e passou a ser uma zona interessante para a imobiliária, percebeu-se que rapidamente o 15A ia deixar de estar ali. E acho que tanto eu como o Afonso, como outras pessoas, pensámos: este sítio faz falta ter um sítio onde se possa fazer música, porque fazer música não é Claro que se pode fazer música em qualquer sítio, mas é diferente ter um estúdio ou um espaço em que se possa fazer barulho às tantas da manhã, um espaço onde haja o material necessário para isso, e um sítio físico onde nos possamos cruzar, que seja um sítio que está lá sempre, não seja um sítio que se tem que criar de cada vez que se vai fazer alguma coisa. Essa era a pergunta que vinha a seguir, que tem a ver com: estamos no mundo digital. Sim. Porque é que não é um contraciclo? Porque eu sinto que não é um contraciclo. Eu acho que é. Eu acho que é um contraciclo, mas apesar de ser um contraciclo, eu acho que é necessário. Ou seja, a sensação que eu tive ao perceber que aquele sítio que eu usava tanto e que outros amigos e outras pessoas que eu
conheci ali, com quem eu desenvolvi relações de trabalho, de amizade, com quem eu aprendi tanta coisa. Quando eu percebi que aquele sítio ia deixar de existir, deu-me assim uma espécie de umas vertigens, não é? Como se de repente estivéssemos a chegar assim ao fim do sítio e agora vamos para onde a seguir. E também senti um bocadinho, se calhar, o peso da responsabilidade. De repente eu já não tenho 20 anos, já nem sequer tenho 30 e poucos. E tal como o João Paulo Feliciano criou aquele espaço, mas ao mesmo tempo também já estava se calhar um bocado cansado da gestão que isso implica, se calhar já me cabe a mim também ser uma pessoa que não só procura um espacinho pequenino para si, para fazer o seu trabalho, que eu já tinha tido isso antes, salas de ensaio, aliás chegámos a partilhar uma sala, Minta e Charlie Brown, mas a responsabilidade de encontrar um sítio maior, se ele não existe, ele tem que ser inventado, e se ninguém o inventa, por que não fazer isso eu? E o Afonso foi a pessoa que me pareceu mais lógica de fazer isso comigo, porque apesar de lá estar, não sermos os amigos mais antigos dentro deste meio, acho que percebemos rapidamente que somos muito compatíveis em muitas coisas. Somos organizados para músicos, por exemplo. Boa. Havia uma coisa que estavas a dizer, porque os estúdios, quando correm muito bem, são mais do que um sítio para se gravar, como tu estavas a dizer, e eu acho que isso é importante. Acabam por ter uma cultura própria e acabam por ter essa... em muitos deles até ser o berço de um movimento e por aí fora. Portanto, eu tenho aqui duas perguntas que se dividem. A questão é se vocês já estão a conseguir construir essa cultura do louva-a-Deus. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, em termos de resistência, se o vosso estúdio é um espaço de resistência. Em relação à questão da cultura do louva-a-Deus, não sei bem, ou seja, acho que uma das coisas importantes para nós era criar um sítio onde houvesse uma certa comunidade e onde houvesse o cruzamento de artistas e de ideias e que eventualmente dali nasçam coisas novas. E acho que isso, aos poucos, dependendo do dia em que se entra no louva-a-Deus, que varia muito, há dias em que de repente tens muita gente de muitas áreas diferentes da música juntas, e isso é super interessante e parece-me super saudável. A diferença, e acho que se calhar aí é mais difícil nós termos uma cultura louva-a-Deus propriamente dito, em relação, por exemplo, ao 15A, ao estúdio. O 15A era um estúdio, era para todos os efeitos, era um estúdio improvisado num barracão, em que o João Paulo Feliciano fazia quase uma curadoria de quem é que podia lá entrar e quem é que podia gravar. Nós, para sobrevivermos, somos um estúdio comercial, portanto há de tudo, mas ao mesmo tempo eu acho isso lindo, porque eu lembro-me de um dia que tipo, fazia o corredor e estava a Mafalda Veiga, a seguir estava o Benjamin e depois estava, já não me lembro, tipo a Márcia com o Sérgio Godinho ou com o Jorge Palma, assim em 3 salas seguidas, e então achei super lindo como é que há toda essa diversidade. Mas se calhar aí, a cultura, louva-a-Deus, se calhar pode nascer mais depois do nosso lado como agência e como editora que também decidimos seguir, e em que aí se calhar já podemos ter mais algum critério, mais algum tipo de curadoria, e isso acho que ao fim de um ano e pouco começa a aparecer. Se é um espaço de resistência, eu acho que é um pouco, na verdade há muitos, se formos ver, há bastantes estúdios por aí, mas cada vez mais um estúdio pode ser uma salinha com um computador e um teclado MIDI. Eu lembro-me quando estávamos a começar e foram lá 2 rapazes a instalar o sistema de alarmes, onde eles disseram, eu também tenho um estúdio. É uma sala não sei onde e ganho não sei quantos euros por mês a alugar aquilo, e pensei, isso é mais que nós. E é só uma salinha em que não precisaste de fazer nenhuma intervenção. Mas é um espaço de resistência nesse aspecto de quem gosta de música mais, vou usar a palavra mais analógica. Sim. E mais de banda e de pessoas juntas, e isso requer um espaço grande e um espaço onde se possa fazer barulho e com umas certas características sonoras, e nesse aspecto sim, é um espaço de resistência.
Também achas? Acho que sim, nós volta e meia comentamos isto porque acho que tanto eu como o Afonso estamos muito contentes com aquilo que estamos a fazer, ao mesmo tempo também estamos exaustos como se calhar nunca tínhamos estado, porque imagino eu, como eu nunca tinha tido um negócio, isto é o meu primeiro negócio fora fazer música e fazer traduções que eu também faço, nunca tinha tido uma empresa, nós abrimos uma empresa para isto, está uma data de coisas novas que nós estamos a aprender a fazer e acho que sobretudo nestes primeiros meses foi uma certa tareia de realidade, mas ao mesmo tempo, sim, estou muito contente com aquilo que nós estamos a fazer e sim, sinto que é um espaço de resistência por esta razão que o Afonso está a dizer. Aquilo que eu estava a dizer que nós comentamos muitas vezes é pensar, se nós fôssemos mostrar o nosso plano de negócios, eu ponho muitas aspas porque nós somos de letras, nós fôssemos mostrar o nosso plano de negócios a alguém que nos dissesse é boa ideia ou é má ideia investir nisto, e nos dizer péssima ideia. Não façam isso. Mas acho que não é por essa razão que nós, quer dizer, tenho a certeza absoluta que não é por essa razão que nós nos estamos a meter nisto. E dito isto, eu acho que é super importante que se considere que fazer música é um trabalho e que é um trabalho que deve ser pago e bem pago. Não quero entrar naquele romance de nós gostamos muito do que fazemos e vamos trabalhar de borla, de todo. Mas acho que é preciso uma certa dose ainda assim de trabalho não remunerado para conseguir pelo menos pôr um sítio destes de pé, sobretudo um sítio com as características que o nosso tem, que lá está, que não é uma coisa tão improvisada assim, é uma coisa que tem algumas condições que tem que estar lá desde o primeiro dia, não é? Claro. Pegando nisso, o que é que efetivamente vocês acham que tem, para além das condições técnicas, nós podem falar sobre isso, o que é que o Louve a Deus oferece a quem está... a quem já é música há muito tempo, mas a quem está a começar, portanto, o que é que oferece para além do facto de ser um estúdio, mas também por aí. E agora que fazemos o nosso pitch, não é? É agora que vocês fazem. É a única pergunta que dá para um pitch. Sim, que nunca preparámos e agora chegámos a essa conclusão. Não te sei dizer ao certo, mas acho que os estúdios, na minha experiência, há uma questão que se calhar mais importante do que o som e do que a parte técnica. Há um certo elemento de conforto e, não querendo ser aqui muito espiritual, uma certa aura, qualquer coisa especial nos sítios onde se grava e que podem tornar a coisa melhor ou pior. E acho que o nosso espaço, daquilo que tenho sentido até agora de quem vai lá, oferece essa espécie de familiaridade e de conforto. E eu acho que a tal questão de teres várias salas em que tens pessoas a trabalhar é inspirador. Para mim, pelo menos, tem sido inspirador. Eu escrevi o disco que eu lancei no final do ano passado, ainda o escrevi pré-Louve a Deus, e estou mortinho para fazer um novo dentro deste contexto em que sei que a pessoa ao lado, na sala ao lado, está se calhar o Benjamin a fazer um disco novo e está a Chica a fazer um disco novo de mim, ali no outro ao lado, e acho que isso puxa muito para cima e puxa a criatividade e a partilha de ideias, que se calhar não é tão óbvia noutros estúdios, em que é só um estúdio normal, em que não estão essas pessoas todas lá presentes. Está um artista, está uma banda de cada vez, não é? E há outra coisa que eu acho que é muito importante no Louve a Deus, que eu sentia, por exemplo, no Golden Pony, que era um estúdio que eu gostava muito e que já não existe. O Golden Pony tinha um terraço. Para mim, metade da graça do Golden Pony era que o Golden Pony tinha um terraço. A pessoa está 5 horas a gravar, com a cabeça ali enfiada, muito bem, muito divertido, mas depois de repente precisa de ir respirar um bocadinho e vai respirar e tem um terraço para fazer isso, e nós também temos. Portanto, é um estúdio com um terraço e isto é um selling point importante, não só para quem ainda fuma cigarros, também é uma coisa um bocadinho analógica, mas que ainda assim ainda há quem faça, mas mesmo só para tirar um bocadinho, sair da sala, que de facto é uma sala confortável, que soa bem, que tem bom material de gravação, e é importante dizer que nós temos uma parceria com o Nelson Carvalho. Todo o material técnico do estúdio é dele, não é nosso. Nós não temos essa parceria porque de outra maneira teria sido impossível. Sim, e não somos loucos ao ponto de abrir um estúdio, fazer todo este investimento assim do nada, sem ter alguém ao nosso lado que tenha muitos anos disto. Sim. E então o Nelson Carvalho, que foi durante
muitos anos o técnico da Valentim Sim. Carvalho, que tem um currículo como técnico como se calhar mais ninguém em Portugal. Pouca gente, certamente. Sim. Entrou connosco nesta aventura e era um ponto fundamental Sim. para isto acontecer. Sim. Portanto, para além disso, de tudo o que dissemos, também temos o know-how e a perícia do Nelson Carvalho do nosso lado. Uhum. Bom, é engraçado teres falado no terraço e quando eu falava nessa ideia de cultura e naquilo que um estúdio acrescenta para além do técnico, é um bocadinho isso, a forma como acaba por ser um núcleo onde os artistas se juntam. Vocês notam, agora falando desse coletivo de artistas, os que estão no vosso estúdio ou os que podem vir a estar, há novas coisas a surgir, novos movimentos, não falando individualmente, mas na vossa ideia de música neste país, tendo em conta os tempos que vivemos, tendo em conta tudo o que temos, há qualquer coisa nova a surgir numa forma coletiva ou não? Isso é uma pergunta um bocadinho difícil, porque eu cada vez mais sinto-me... Sim, estava tudo bem. É que eu cada vez sinto-me mais um velho do Restelo que não tem tanta noção das coisas novas que estão a acontecer. Portanto, eu tenho muita dificuldade em responder a isso. Mas noto que esses movimentos existem, se calhar não tão recente, mas por exemplo, acho que o exemplo mais óbvio é o pessoal da Cucamonga, que faz isso super bem, e como isso tens outras coisas mais presentes agora, mais pequenas a acontecer. Outra que agora me esqueci do nome, onde estava a Bia Maria e mais umas quantas pessoas. Tens o pessoal de Leiria, dos First Breath e não sei o quê. Portanto, acho que há muito essas comunidadezinhas, elas existem. De certeza que há malta mais nova a começar a fazer isso também. Agora, não me perguntes os nomes deles, que eu não faço a mais pequena ideia. Não, eu não tenho, mais do que nomes, a ideia de repente está aqui qualquer coisa a borbulhar outra vez. Acho que nunca deixou de estar. Ou seja, eu que já estou cada vez mais idosa e primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar uma maquete foi para aí em 99, num estúdio profissional. Mas também eras precoce. Sou precoce e velha, são as duas coisas. Nessa altura, sim, eu sinto que ou uma pessoa não sabia das coisas, também dou de barato que seja isso, porque as coisas não se estava a acontecer um mini movimento no Porto e outro mini movimento em Leiria, se calhar uma pessoa não sabia. Já nessa altura eu li o Blitz, que era um jornal, e eu acho que não havia tanta coisa assim. E a partir de certa altura começou a haver muita coisa muito boa. E acho que esse movimento tem continuado. Há muita gente que toca muito bem instrumentos, muita gente que aprende nas filarmónicas e por aí fora, que toca super bem, miúdos de todas as idades que tocam super bem e que têm muito menos macaquinhos na cabeça do que a minha geração tinha sobre eu toco este estilo de música, eu gosto disto, ou seja, com a cabeça muito mais aberta sobre o que é que pode ser uma colaboração e o que é que interessa fazer, muito mais disponíveis e com cabeças muito mais fixes, na verdade, e acho que isso é um enorme ponto a favor e que eu sou tendencialmente otimista, por isso é que resolvi abrir um estúdio de gravação. E acredito que as coisas estão mais interessantes, muito mais interessantes do que estavam há 20 ou então há 30 anos. Acho que está tudo muitíssimo. O panorama musical é muito mais rico, muito mais diverso e é isso, muito mais interessante. Tem mais gente para começar e gente mais qualificada também, gente a cantar melhor. É muito diferente. Se uma pessoa pensar o que é que se ouvia em Portugal em 90 e pouco e o que é que existe agora, é um salto gigantesco. Boa. É uma perspectiva otimista, mas eu concordo contigo. Houve uma coisa que tu disseste que é interessante e que foge aqui um bocadinho à ideia de estudo, mas que é interessante falar convosco, que é, tu falaste das filarmónicas. As filarmónicas, ainda tive numa conversa há pouco tempo, sobre o papel fundamental das filarmónicas para criar jovens artistas, que depois se vão expressar na maneira que eles quiserem, quando saem das filarmónicas. Uma das coisas que tu estavas a dizer sobre esta nova geração é muito mais abrangente. Toca em todo o país, sai de todo o país, não sai de Leiria, não sai de Lisboa, não sai de Porto, sai de todo lado. Voltando a vocês,
vocês já se sentem no centro disto tudo, para além, portanto, já começa essa nova geração a chegar ao estúdio? É um trabalho que ainda têm que fazer? O que é que acham? Já temos tido miúdos bastante mais novos, por exemplo, a ir lá ensaiar, bandas recém-formadas, mas com vontade de se profissionalizar e eu sinto que já aconteceu num ou dois casos. Nós temos assim o primeiro sítio mais profissional em que vão ensaiar e depois ficam contentes, obviamente, de estar numa sala com som melhor e de se poderem ouvir bem e por aí fora, que também isso é um passo importante para tocar bem, é uma pessoa conseguir ouvir-se bem. Eu já toquei em salas de ensaio medonhas, mas sim, acho que essas pessoas vão aparecendo. Nós em geral estamos a aparecer. São uns meses muito intensos na história da nossa vida, mas para todos os efeitos nós abrimos há 1 ano e pouco. Sim, e vão aparecendo, isso também é engraçado, malta nova a bater-nos à porta a querer lá ir trabalhar, mas que é sempre pessoal que toca também, pessoal da música, portanto já lhes chegou a existência do Louva a Deus, chegou-lhes de alguma forma. E é isso, acho que aos poucos vamos entrando nesse centro, como estavas a dizer. Nesse estúdio com terraço e cerveja, espero eu. Depende de quantas é que o Benjamin levou. Estou a brincar. Porque ele é que as leva. Ele é que as leva normalmente. Então, há bocado só abordámos isto muito rapidamente, mas o estúdio chama-se Louva a Deus, que está naquilo que era uma igreja batista. Sim. O que é super interessante e é um bom nome para isso. Portanto, muitas missas já se realizaram naquele espaço. Tem um credo este espaço agora, não é mesmo? Nós mantivemos uma placa que estava lá, só que mudámos de sítio, está mesmo à porta, que é a Casa da Oração. E mal se entra no estúdio, para já a porta do estúdio ainda tem uns crucifixos. É feita de crucifixos. É feita de crucifixos, sim. E depois abre-se a porta e tem uma placa a dizer Casa da Oração. Às vezes há pessoas que entram e acham que se enganaram. Portanto, se há um credo é que ainda somos um bocado de oração. Pronto, não rezamos propriamente ao mesmo Deus, mas se calhar sim, também, a qualquer um. Mas depois há uma coisa engraçada que é, já houve pessoal que foi lá dar precisamente pela ligação à igreja. Ou seja, já estivemos lá a gravar um coro de gospel, mais ou menos gospel, não sei, música cristã, que foi lá porque aquilo era uma igreja. Nós falamos disso no site e, portanto, se calhar pelas pesquisas aparece como um estúdio com uma história ligada. Tem aí um nicho. Temos já 2 ou 3 vezes bateram-nos à porta por causa disso. Sim. Um nicho inesperado, mas que é de aproveitar na mesma. Isso é fantástico. Sim, depois podemos dizer, olha, aqui na região onde era a Pia Batismal, é um bocado por aí. Espero que tenham deixado boas vibrações naquele sítio. Bom. Diga-me uma coisa, quem é, e pode variar, naturalmente pode variar para os dois, quem era o artista ou projeto que, se vos entrasse amanhã no estúdio e vocês pensavam, é isto, é este, eu quero este, morto ao vivo? Por acaso não sei, eu perdi. Que aquilo esteja cheio. Mas pronto, está bem, se entrar lá o Paul McCartney, pronto, aí sim, a dizer, tá bem, claro. Ok, já está, podemos fechar amanhã. Mas se for só um dia. Pode ser só um dia. Depois de atravessar a passadeira descalço e exatamente. Coitadinho, ali não é boa ideia. Não, mas se calhar tinha que ser esse. Pronto. Tinha que ser assim, tipo um Deus, não é? Sim. E tu? Tipo, se entrasse o Tom Waits também, podia ser. Sim, eu gosto de muita gente, mas eu sobretudo gosto que aquilo tenha gente. Eu gosto muito de ter lá gente que não tem ligação absolutamente nenhuma a nenhum de nós, a nenhuma das nossas bandas, que não é ninguém que nos conhece, pessoas que nós perguntamos sempre como é que vocês descobriram isto, e muitas vezes é um amigo de um amigo, ou não sei o quê, mas muitas vezes é só procuramos na internet e viemos aqui parar. E depois a maior parte das vezes, que é a parte que nos interessa, as pessoas ficam contentes e depois acabam por voltar, ou já vão os amigos dessas pessoas que foram lá parar por causa de uma pesquisa no Google, e isso estranhamente neste momento interessa-me mais do que ter lá os artistas que eu
que eu admiro, ou mesmo os meus amigos. Obviamente fico muito feliz com isso também, mas neste momento o meu interesse é que o máximo de pessoas diferentes nos descubram e vão ali parar. Isso é fantástico, mas tens que me dizer uma pessoa? Já lá tivemos algumas pessoas que eu gosto muito de gravar. Uma pessoa que não é o Paul McCartney. Pode ser a Gillian Welch e o David Rawlings, não me importava nada disto. Eles só precisam de microfone, ainda por cima gravam os dois microfones, um para um para o outro, e gravam ao mesmo tempo. Não dá trabalho nenhum e uma pessoa deve ficar só lá a ouvir e a derreter-se, pode ser. Eu pagava bilhete para estar lá só a ver, acho ótimo. Porque isto, e na verdade é uma das perguntas que eu faço em todos os programas, e que se calhar eu puxo até para uma questão mais pessoal e não de idolatria, se quisermos falar assim, que é para toda a gente que trabalha neste meio e nos outros também, mas a importância das referências é fundamental, das pessoas que foram efetivamente importantes nesta lógica. Querem destacar alguém? Se calhar começava por ti, Francisca. Em termos de referência, músico ou não, mas neste contexto, pessoas que foram para ti efetivamente uma referência para que hoje sejas música e tenhas um estúdio e que estejas aqui. Uma das pessoas mais importantes é exatamente o João Paulo Feliciano, de quem nós estivemos a falar, que teve essa ideia de criar um estúdio, embora tenha começado por fazer uma espécie de uma sala de ensaios para a banda dele no seu ateliê de artista plástico, mas depois resolve, isto não é só para a minha banda, isto não é só para a minha arte, resolve abrir as portas de uma maneira limitada, como o Afonso estava a dizer, não era para qualquer pessoa que pagasse estúdio, não era como nós, que alguém nos mandou um e-mail e disse que queria gravar no dia tal e acontecia. Pelo contrário, era uma coisa, lá está, com mais curadoria, mas mesmo assim é uma abertura de portas, é um investimento do tempo dele e emprestar o material que ele tinha, quer instrumentos, quer ele e o irmão, instrumentos musicais e microfones e toda a coleção de coisas que eles tinham, e pôr isso ao serviço de coisas de que eles gostavam e fazer acontecer. E quando não gostavam, ele fazia questão de que nós soubéssemos claro. que ele não estava a gostar. Mas, ou seja, o João Paulo é a minha referência por várias razões, até pelas razões daquilo em que eu sou diferente dele, mas é uma referência importante para já, na ideia de é possível fazer coisas, por muito estapafúrdias que pareçam, se uma pessoa acredita naquilo que está a fazer, arranja maneira. E pronto, acho que nesta parte do meu percurso, se calhar é uma das referências mais importantes. E tu, Afonso? Também, a mesma resposta, sendo que a isso adicione se calhar também o Fábio Jovelin, que tem o House, que é um projeto, na verdade, mais ou menos semelhante também, e onde eu tive sala de ensaios com os Charlies desde que aquilo abriu até nós criarmos o Louva a Deus, e que foi super amigo e prestável e a ajudar com conselhos e tudo mais quando começámos a abrir isto. Portanto, neste aspecto eu diria que essas duas pessoas. Boa. É interessante vocês trazerem dois exemplos de pessoas que vos acompanharam num contexto de estúdio. Portanto, o que vem a seguir é óbvio, não é? Que é necessariamente no momento em que vocês estão responsáveis por um estúdio, vocês estão abertos a essa ideia de serem vocês as influências será inevitável e provoco eu um bocadinho uma responsabilidade. Portanto, já tinham pensado nisto? Não. Não, eu fiquei um bocadinho desconfortável. Mas não achas inevitável? Pá, eu já ouço isso às vezes e acho sempre muito estranho em relação à minha música. E isto é super esquisito, não é? Porque para mim parece que comecei a fazer música com os You Can't Win Charlie Brown, parece que foi ontem, e de repente já foi há mais de 15 anos, há 16 anos. E de repente apanhar as pessoas que dizem eu ouvi isso quando era miúdo. Como assim? E são uma influência. Isso é estranhíssimo. Portanto, ver a parte de
sei lá, gestor de estúdio, não sei o que é que se pode, temos que arranjar um nome para isto. Mentor. Mentor. Eu sei que vocês Isso é ainda mais estranho pensar nisso como uma realidade. E é um bocado como a Francisca, eu fico muito desconfortável com esse papel. Mas se ele aparecer, sei lá, é porque estamos a fazer as coisas minimamente bem, é aceitar. Eu acho que é inevitável, não acham? Numa ideia de estúdio, exatamente da forma como vocês o colocaram, e desculpem estar-vos a colocar aqui entre a espada e a parede, mas a ideia de se criar uma cultura de estúdio, a ideia das pessoas partilharem coisas, mais cedo ou mais tarde, nem que seja de uma forma informal, quem tem experiência, quem ouve, quem está lá todos os dias, quem vai ouvindo tudo, acaba por ter certamente coisas para dizer e para partilhar. Sim, mas acho que se calhar não é uma coisa tão importante eu ou o Afonso. Acho que o que é importante é o sítio que nós estamos a criar, por um lado, e por outro lado o trabalho que estamos a desenvolver em paralelo com a agência, com marcar concertos, com criar eventos, com fazer coisas ali para além de gravações. Acho que não é uma coisa assim tão pessoal. E nós mandamos newsletters, por exemplo, e quem assina as newsletters é o louva-a-Deus, não sou eu nem é o Afonso. Mas é ela que as escreve. Pronto, revelaste o mistério. mas acho que não estamos assim tão interessados numa coisa nossa pessoal. É um projeto coletivo, embora o coletivo sejamos, para todos os efeitos, eu e o Afonso para umas coisas, somos eu, o Afonso e o João Vaz Silva para o agenciamento, somos eu e o Afonso e o Nelson Carvalho para o estúdio, portanto acho que não é uma coisa tão pessoal assim, é um trabalho de equipas. Já estamos quase a chegar ao fim. Estúdio Louva-a-Deus 2035. Oxalá. Como é que vocês veem? Primeiro, espero que com todas as questões de obras que ainda temos por fazer resolvidas, isso foi o primeiro pensamento também que eu tive. Também o meu, por tive. isso é que eu disse oxalá. Que algumas sofreram um bocadinho com este temporal. Mas essencialmente quero estar lá ainda. Isso. Quero estar lá e quero continuar com o movimento que tem agora, mais ainda se possível. Nós depois temos uma parte que nunca falámos aqui, é no estúdio temos uma sala que não sabíamos muito bem o que fazer com ela, não a queríamos transformar em estúdio também, principalmente porque já não tínhamos dinheiro para isso, e decidimos fazer um cowork, tem umas secretárias para alugar, e aquilo entretanto tornou-se uma pessoa uma vez disse, o hub criativo de São Domingos de Benfica, e é só pessoal ligado à música, e é super interessante porque de repente tens 3 agências a funcionar ali, e isso também, nós não falámos disso, tens uma pessoa de uma distribuidora digital também a trabalhar ali, isso também acho que dá um valor acrescentado a esse movimento e essas coisas todas, porque de repente tens feedback não só, e conversas não só entre músicos, mas de vez em quando tens umas dicas do agente A ou B ou da pessoa que faz a distribuição. Espero que esse espaço também continue muito vivo e nessa onda de estar também ligado ao nosso meio, que foi um bocadinho um acaso, mas que acho que também dá muito valor àquele espaço. E eu aprendo muito todos os dias quando estou ali, é super fixe poder estar no teu espaço de trabalho e a aprender com as outras pessoas que estão lá a trabalhar também. Queres acrescentar alguma coisa ao Louva-a-Deus 2035? É isso, eu acho que é estarem cá. Estarmos lá e o estúdio estar lá e a agência estar lá e estarmos a trabalhar, se calhar um bocadinho menos cansados, mas se calhar não, porque vamos ser 10 anos mais velhos, se calhar estamos um bocadinho mais cansados. Na verdade, isso aplica-se tudo tanto ao estúdio Louva-a-Deus 2035 como ao Afonso Cabral 2035. Eu só quero estar cá e bem disposto e a funcionar dentro dos possíveis. Concordo convosco. Acho interessante termos falado de um estúdio numa igreja e de aquilo que pode ser a vossa intervenção.
A última vez que estivemos juntos, Francisca, foi num workshop de músicas de Sim. intervenção, e a última vez que estivemos juntos, Afonso, foi numa igreja. Foi numa onde tu igreja, estavas. é verdade, é verdade. Nem eu sabia que ia abrir um estúdio numa igreja. Exato. Portanto, olha, full circle agora. É verdade. Muito obrigado por estarem cá Obrigada. hoje outra vez. Obrigado, Foi o episódio do Dedo Invisível aqui no Talkfest. Obrigadíssimo aos dois. Obrigado.